Olá, eu sou a professora Lu Colares e você está no canal Alimentação Coletiva com Lu Colares. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância do termo de referência no planejamento dos cardápios. Primeiro de tudo, vamos colocar o que seria esse termo de referência, né? E dar alguns exemplos de como colocar esse termo, algumas informações para auxiliar no planejamento de cardápio nesse termo de referência. Então vamos lá. O que seria o termo de referência, né? O termo de referência para a contratação de serviços de alimentação, ele é um documento, né, que vai condensar várias atividades relacionadas à execução do contrato de terceirização, né? Então, uma empresa contratante necessita de serviços de alimentação e vai fazer um contrato com a empresa terceirizada. Então, esse documento ele vai conter, né, no geral, a descrição do objeto, o que seria o objeto dessa contratação, né? Para que essa empresa está necessitando, né? O porquê está necessitando desse serviço, né? E aí vai estar descrito no objeto. A fundamentação da contratação, né? Como vai se dar toda essa contratação. Os requisitos, como, por exemplo, avaliação a partir do ciclo de vida do produto. O que seria esse ciclo de vida do produto, né? Seria tudo relacionado à entrada, né, como gêneros, materiais, a transformação a partir de equipamentos, né, de pessoas, né, e a saída, que seria a nossa refeição produzida. Nesse termo também vão constar modelo de execução e gestão do contrato, de como vai ser feita a gestão desse contrato, né? Que tipo de gestão, vocês já viram isso em outros momentos, né? Os tipos de gestão desse contrato. Como vai ser feito, né? E como vai ser também feito o pagamento por unidades produzidas, que a gente chama de gestão mesmo, né? Ou vão ter outras modalidades. Quem vai pagar a alimentação é a contratante, mas vai fornecer uma nota fiscal e a contratada vai receber por administração desses materiais. Então, tudo isso vai estar dito no nosso termo de referência. Formas de medição de pagamento, formas e critérios de seleção de fornecedores, estimativa do valor da contratação, né? Então, essa contratação vai ser para grandes refeições, almoço, jantar ou ceia, quando for necessário, quando tiver ceia, e quanto valerá essa refeição, né? Quanto a gente vai pagar, a contratada vai pagar para essa refeição. Então, vai ser a estimativa do valor da contratação. Além disso, a adequação orçamentária. Então, tudo isso vai estar contido no nosso termo de referência. Mas, nesse momento, o que a gente quer pontuar aqui, né, é a importância desse termo de referência para o planejamento de cardápios, né? Depois a gente vai tratar de como viabilizar o funcionamento dessa UAN a partir de compras, de custos, né? Nesse momento a gente vai focar no planejamento de cardápio. Então, nesse termo de referência, como a gente falou anteriormente, tem que estar descrito o objeto do contrato. Então, se refere ao serviço ou produto que a contratante pretende adquirir, né? Então, a contratante vai precisar de serviço de alimentação, então vai elaborar, né? O objeto dessa contratação vai ser a produção dessas refeições. Então, aqui eu coloquei um exemplo de como pode estar descrito no nosso termo de referência o objeto. Então, aqui é contratação de empresa especializada para prestação de serviços de alimentação e nutrição, por meio de operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades envolvidas no fornecimento de refeições transportadas. Então, aqui a gente já falou
que esse objeto vai se referir a refeições transportadas, assegurando alimentação saudável, tomando como referência adultos saudáveis. Então, a gente já sabe que nesse planejamento que a gente vai fazer, para quem? Para quem? Para adultos saudáveis. Em condições higiênico-sanitárias adequadas, respeitando a cultura local e com atenção aos aspectos socioambientais. Então, nesse termo, nós já estamos colocando que essa empresa ela tem que respeitar os aspectos socioambientais, estando ainda em conformidade com o disposto no termo de referência e seus anexos, porque o termo ele começa com o objeto e depois vai seguindo toda aquela sequência, né, para que norteie, né, o contrato entre essa empresa contratante e a empresa terceirizada que será a contratada. Em relação aos requisitos de execução do objeto, o que seria esse tópico? Esse tópico é como o serviço contratado deve ser executado em detalhe. Então, a partir daqui, começa-se a detalhar que nesse nosso vídeo, nosso objetivo é falar sobre o planejamento das refeições. Então, em relação ao planejamento das refeições, eu coloquei 2 tópicos importantes que tem que constar no nosso termo de referência, são, né, composição nutricional das refeições e planejamento de cardápios. Em relação à composição nutricional das refeições, eu coloquei um exemplo aqui de como a gente pode abordar essa questão no nosso termo de referência. Então, coloquei aqui, as grandes refeições, almoço e jantar, deverão fornecer aproximadamente 1.000 quilocalorias, sendo 15% advindas das proteínas, 60% de carboidratos, 25% de lipídios, sendo que dos lipídios só abaixo de 10% tem que ser de gordura saturada. Pode ser, né? Não tem que ser, mas pode ser de gordura saturada. Será aceita uma variação de 10% sobre o valor energético e dos percentuais de macronutrientes, né? Então, aqui, já que a gente está tratando de adultos, né, e um valor energético total para adultos aproximadamente de 2.000 quilocalorias, estamos colocando que seria para as grandes refeições o aporte de 50% desse valor energético total desse adulto. As grandes refeições, almoço e jantar, terão como estrutura de cardápio. Então, aqui a gente já está mostrando a estrutura do cardápio, como é que esse cardápio tem que ser planejado. Então, uma entrada composta por 2 saladas simples e uma composta, um prato principal mais uma opção de prato principal vegetariano, uma guarnição, 2 pratos base ou acompanhamentos, que seriam feijão, né? Ou em substituição feijão, outras leguminosas, e arroz parboilizado. Já colocamos até aqui o tipo de arroz, né? Mais uma opção de arroz integral. Um refresco adoçado, mais uma opção de refresco não adoçado, uma sobremesa, preferencialmente frutas da estação. Em relação ao planejamento, né, dos cardápios, como a gente pode retratar isso no termo de referência? Os cardápios serão compatíveis com as estações climáticas, sazonalidade e o potencial agrícola da região. Então, já estamos dizendo de como poderemos fazer, né, como poderão ser feitas as compras, né, dos alimentos para viabilizar o nosso cardápio. Serão elaborados mensalmente pela contratada, né? Então, será um planejamento de cardápio mensal e será elaborado pela contratada e aprovado pela contratante, considerando a promoção de alimentação saudável, como preconiza a Organização Mundial de Saúde e como descrito no item composição nutricional das refeições. Então, nós vamos ter um item denominado, né, composição nutricional das refeições, que vai nortear todo esse planejamento, respeitando ainda a cultura alimentar da clientela, a segurança higiênico-sanitária, a atenção aos aspectos socioambientais, mais uma vez, e
coloca-se ainda, para o atendimento das recomendações nutricionais diárias, serão elaborados cardápios variados de acordo com a frequência e porcionamento estabelecidos para alimentos e preparações. Então, nós vamos ter que ter também um norte, né, dizendo quais são a frequência, né, e o porcionamento de cada preparação. Então, aqui eu coloquei um exemplo para a gente fechar é, essa questão de hoje, do termo de referência, só relacionado ao planejamento de cardápio. Então, aqui eu coloquei a frequência e porcionamento dos alimentos e preparações para um dos itens do nosso cardápio, que seria a entrada, né? Então, nesse quadro, a gente pode ver os gêneros alimentícios que podem entrar, né, no planejamento dessa entrada, a frequência mensal em que esses alimentos ou esses gêneros podem aparecer, né, podem constar no nosso planejamento de cardápio e algumas observações. Né? Então, aqui só para a entrada, mas nós teremos que fazer isso para prato principal, para guarnição, para sobremesa, para refresco e suco. Então, isso tudo tem que constar no nosso termo de referência. Mas, aqui no nosso exemplo, em relação à entrada, colocamos hortaliças do tipo A, que podem ser folhosos e não folhosos, hortaliças do tipo B, do tipo C, leguminosas, frutas, cereais, massas, conservas. Então, tudo isso podem constar na nossas preparações da entrada. Vamos apresentar a frequência mensal, né? Então, quantas vezes no mês pode ser dado esses tipos, esses gêneros alimentícios aqui na nossa entrada. Para quê? Para que haja uma variação, né? Não seja monótono nossas preparações. Então, é importante a gente observar a frequência mensal. E aqui teremos as observações. Por exemplo, a entrada deverá consistir de uma salada com no mínimo 3 itens, como já foi colocado anteriormente, sendo um deles obrigatoriamente um vegetal folhoso, ou seja, uma hortaliça do tipo A folhosa, né? Que deverá pesar 30 gramas. Então, aqui a gente já coloca até a quantidade, né? Quanto de folhosos a gente tem que colocar no nosso cardápio. E a salada, ela tem que totalizar 80 gramas, tá? Então, quando a gente coloca aqui a frequência mensal dos folhosos, por essa observação, nós já temos que pensar e ver, né, e praticar que esses folhosos, eles têm que ser dados diariamente. Então, se o nosso planejamento é mensal, se a nossa unidade ela só vai fornecer refeição de segunda a sexta, por exemplo, então vão ter 22 dias úteis aproximadamente. Então, quando a gente for colocar essa frequência mensal, já coloca-se 22 vezes, porque os folhosos eles têm que aparecer no cardápio diariamente, né? E já que são 30 gramas para esse folhoso, né? Para a gente compor os 80 gramas, a gente pode compor com essas outras hortaliças, né? Então, nós vamos colocar no nosso termo de referência essa frequência mensal para as outras hortaliças, né? Então, hortaliças do tipo A, que tem uma quantidade de carboidrato menor, né? As hortaliças do tipo B, intermediárias, C, que tem uma quantidade de carboidrato maior, representada aí pelas nossas raízes e tubérculos, né? E nós vamos limitar a frequência. Por quê? Porque nós estamos seguindo um cardápio saudável, né? Recomendado pelo nosso guia alimentar, recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, essa frequência, elas têm que estar coerente, né, com o que é preconizado anteriormente, que é planejar cardápio para uma alimentação saudável. Então, o que a gente pode concluir aqui, né? Dizer que o termo de referência é um documento que vai nortear todo o funcionamento daquela unidade, né? A partir do que foi do contrato que vai ser feito entre a terceirizada e a empresa contratante,
e como essa empresa que foi contratada para gerir essa unidade de alimentação e nutrição tem que proceder. Então, o objetivo de hoje era fazer a relação do termo de referência com o planejamento de cardápio, né? Então, se esse conteúdo tiver feito sentido para você, já deixe o seu like aqui no nosso vídeo, né? Compartilhe com outras pessoas que possam ser favorecidas por esse conteúdo e se inscreva no canal caso vocês queiram continuar recebendo os nossos conteúdos, né? E mais do que isso, deixa seu comentário, né, para a gente saber se esses conteúdos realmente estão fazendo alguma diferença para vocês atuarem em alimentação coletiva ou aprenderem um pouco mais sobre alimentação coletiva, né? E coloquem também outros conteúdos que a gente pode desenvolver aqui que vão favorecer, né, que vão ajudar essa área de alimentação coletiva. Então, era isso. Agradeço e vamos nos ver no próximo vídeo. Tchau, tchau.